Olá, estamos de volta com o segundo bloco agora do programa Presença Espírita na Bíblia. E a pergunta que nós temos aqui, a primeira que chegou para nós nesta semana, é: explique a relação espiritual entre Jesus e os 12 apóstolos. É claro que Jesus, ele escolheu os seus 12 apóstolos, não foi assim, por acaso, na sorte, não. Ele escolheu os apóstolos que ele considerava pessoas apropriadas para ajudarem-no na sua missão de ser enviado do Pai para trazer para nós a boa nova, o Evangelho. Então, Jesus já conhecia esses espíritos dos apóstolos. Por isso ele disse: não foram vocês que me escolheram, eu é que os escolhi. E entre os 12 apóstolos, havia pessoas de todos os tipos. Por exemplo, nós tivemos o Judas, que, apesar de ser um dos 12 escolhidos por Jesus, ele traiu Jesus. Como nós, espíritos ainda pouco evoluídos, não é então por acaso que nós estamos aqui no mundo, nós cometemos faltas numerosas. Como diz o Provérbios, uma frase muito conhecida, diz assim: os justos caem 7 vezes e se levantam. Então, aquele que é justo cai 7 vezes. E 7 aí não significa 7, como nós entendemos, 4 mais 3, 7. Não. 7 na Bíblia significa um número imensurável, um número enorme, que não podemos imaginar quanto que ele significa. Só sabemos que é um número grande. Quando Jesus, por exemplo, fala também que nós devemos perdoar não 7 vezes só, mas 70 vezes 7. Então, vejam aí que aí entraram o número 7 e ainda o número 70, multiplicando o 7. Então, a ideia aí é de um número, vamos dizer, quase que infinito. Então, a Bíblia, ela tem essa numeração que é diferente da nossa. E esse 7, então, nela, na Cabala, ou Cabalá, como querem uns, é um número muito grande. Então, se o justo cai 7 vezes e se levanta, e nós que não somos justos, e nós que somos imperfeitos, estamos longe de sermos justos e iniciados, então nós erramos muito mais vezes, vamos dizer, pecamos, transgredimos as leis de Deus, as chamadas leis naturais. Então, quando Jesus escolheu os 12 apóstolos, ele sabia que eles representavam a humanidade tal qual a humanidade é. Então, tivemos o Judas, que teve a coragem, por interesse de dinheiro, como diz o texto bíblico, por 30 moedas, ele traiu Jesus, indicando-o para os soldados lá da época, soldados do Império Romano,
prenderem o Jesus e levarem-no ao Calvário, à morte na cruz. Então, dentre os apóstolos, nós temos 12 indivíduos que representam a humanidade tal qual ela é. Indivíduos que têm boas qualidades, sim, como o Pedro. Pedro era um homem muito sério e muito fiel a Jesus. Naquela passagem que Jesus apareceu para ele, lá no mar de Tiberíades, não só para ele, mas para outros apóstolos, Jesus pergunta a ele 3 vezes, Pedro, tu me amas? E Pedro respondia, sim. Na terceira vez, Pedro, ele declarou de modo mais claro, contundente, mestre, o senhor sabe que eu vos amo. Então, era um indivíduo muito dedicado à tarefa, à missão que Jesus veio desempenhar. Ele tinha uma grande boa vontade para se dedicar a esse trabalho. Mas Pedro, no entanto, ele negou Jesus. Naquela passagem muito conhecida, quando ele estava falando exatamente coisas que declaravam que ele era fiel incondicional de Jesus, Jesus disse para ele, na verdade, Pedro, você hoje ainda vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Então, o Pedro, apesar de ser tão fiel a Jesus, tão amigo de Jesus, Jesus estava prevendo, eu diria, vendo, enxergando o que o Pedro ia fazer mais tarde, que foi exatamente o dia em que Jesus foi preso, na quinta-feira, véspera da sexta-feira, quando ele seria crucificado. Então Jesus falou, pois eu lhe digo que hoje ainda, antes que o galo cante pela primeira vez, você vai me negar 3 vezes. E, de fato, isso aconteceu. Então, Jesus sabia de todas essas mazelas, mas escolheu verdadeiros representantes da humanidade, que tem o seu lado bom, mas também tem seu lado falho. Nós vamos para um intervalo e voltamos em breve.